criar. Puta, cara, não tem uma situação de como eu faço para criar, não. Até tem uma passagem legal, né, dessa coisa da criação, porque assim, hoje tudo expandiu, né? Hoje você olha a atmosfera que nos cerca, a gente tem informação o tempo inteiro. Então, é grafite no muro, é pichação, é o caminhão que passa com a programação visual, é uma fachada, é uma banca de jornal com um monte de capa de revista. Então hoje você tem, você é bombardeado o tempo inteiro, né? Pela, por processos criativos, né? Então hoje é difícil você falar que eu pensei nisso, você vai até pensar, né? E em dado momento você vai olhar e falar, pô, legal, gostei, mas de onde veio isso? Você bebeu em alguma fonte, não tem como, né? E acontece um negócio bacana, né? A gente saiu da agência já cansado, aquela coisa, puta que pariu, que dia. Aí fomos para um bar famoso até aqui em São Paulo, né? Um bar chamado Mutamba, que ficava perto do Estadão, lá onde o pessoal fazia a propaganda deles, né? O pessoal costuma ir no Estadão comer o lanche de pernil, que por sinal maravilhoso, me fez ganhar uns quilos, né? Aí a gente ia nesse bar Mutamba, e um dia chegamos lá e a galera da agência que eu trabalhava, todo mundo meio bravo, porque o cliente tinha caído as ideias por terra, e puta que pariu, agora como é que vai ser, cara, que ferrou, puta cliente isso, cliente aquilo, e todo mundo bravo e tal. E esse bar Mutamba era muito engraçado, porque era um bar onde se concentrava criativos e o pessoal ali da Gazeta Mercantil, do Diário Popular, do próprio balcão de anúncio do Estado de São Paulo, o pessoal meio que ou tava no Estadão ou tava nesse Mutamba, né? E o Mutamba era mais botecão, então a gente tinha umas porção maravilhosa lá e ficava tomando uma cerveja e meio que retratando o que foi o dia. E nesse dia eu me lembro que eu tava lá na maior uma pilha, porque puta, caiu tudo, como é que vai ser? E na época eu tava literalmente cobrando o meu diretor de criação lá no Mutamba, porque eu me lembro que eu tinha um compromisso na sexta-feira e eu falava pra ele assim, como é que vai ser isso aí, cara? Será que vai dar pra mim sair na sexta? Aí, tá porra, era assistente de arte, né, cara? Eu falava, beleza, eu vou trabalhar, mas quero saber como é que vai ser minha balada de sexta-feira. Aí tinha um senhor, cara, eu não conhecia, mas era um senhor assim, formidável. Ele sempre tomava um conhacão lá e aí ele saía embora. Aí passava umas 2 horinhas, ele voltava, tomava mais um conhaque. E enquanto a gente tava lá já na 12ª cerveja, esse senhor ele vinha, tomava o conhaque dele e ia embora. E eu não conhecia. E nesse dia ele viu cobrando diretor de criação, ele deu um sorrisinho. Aí ele falou, criação vai ser sempre uma interrogação, né? Aí o diretor de criação, que na época era o Temes, né? Ele falou assim, pois é, sempre uma interrogação, só que é uma interrogação que às vezes é indigesta, né? Aí ele olhou e falou assim, pois é, rapaz, eu tô ainda tentando entender quando os clientes vão conseguir descobrir o segredo do papel em branco. Eu, moleque, eu falei, puta, esse tiozão já deve estar bêbado essa porra aí, não sei. Mas enfim, né, pensei, não falei nada. E ele pegou e falou assim, o dia que o cliente conseguir fazer o que eu vou fazer agora, tudo vai ficar mais fácil. Aí chamou o garçom, que era o Gilson. Falou, Gilson, me dá aquela caixa de fósforo. O Gilson deu a caixa de fósforo, ele pegou a televisão, que é aquelas, né, de porta-guardanapo, virou o guardanapo avesso, colocou fogo na caixa de fósforo, ficou aquela caixa de fósforo com carvão, né? E ali ele começou a esboçar, e eu olhando para aquilo, eu falei, nossa, né?
vou retratar o que eu pensei. Eu falei, meu, eu sou um bosta. Eu me mato o dia inteiro lá para tentar fazer um rabisco de um RAF. E esse cidadão com uma caixa de fósforo começou com uma propriedade muito rápida. Aí ele fez um Jesus Cristo, cara. Até, né, hoje o Mutamba já não existe mais, mas eu lembro que ele ficou pendurado muito tempo lá no caixa do Mutamba. Então algumas pessoas que foi no Mutamba vai talvez lembrar desse trabalho que ficou lá, né? Ele fez esse rosto desse Jesus Cristo assim muito rápido, com uma caixa de fósforo. Aí ele disse pro Temes, né, que era o diretor de criação, falou: ó, isso aqui eu fiz para você. O dia que seu cliente descobrir o segredo do papel em branco, ele não vai precisar mais do nosso trabalho, porque para ele vai ficar fácil. Hoje, né, eu vejo dessa mesma forma. Hoje passou, veio a maturidade, e eu acho que tudo está ligado a isso, né? O segredo do papel em branco. Hoje, se você pegar um lápis, uma caneta ou qualquer coisa e falar para a pessoa escrever uma redação de bate-pronto, ele pode ser um êximo escritor. Ele vai parar, olhar para você e falar, agora? Por quê? Porque a gente precisa buscar as nossas referências, né? Se você pegar qualquer cliente numa reunião de briefing e falar assim, põe aqui para mim o que você pensou, ele vai olhar e falar assim, agora? Porque ele também precisa buscar as referências necessárias para que ele crie essa transmutação de ideias, né? Então, muitas vezes, o cliente precisa que a agência passe algo para ele, para de repente ele só olhar e dizer assim, eu não gostei, né? E quando ele diz eu não gostei, se você perguntar para ele o que você não gostou, você vai cair exatamente no início, o segredo do papel em branco. Então assim, quando eu falo desse segredo, eu busco também dizer para os meus parceiros criativos da equipe ou fora delas, quando eu estou fazendo meus freelas, que mais do que o segredo do papel em branco é a comunicação assertiva daquilo que a gente tem, daquilo que a gente quer, né? Então hoje eu acho que só se acerta algo se tiver uma exaustão, né, no processo criativo. E esse processo criativo começa com RAF, né, que é o que eu vou mostrar para vocês. É um RAF de ideias. Eu vou fazer aqui um esboço, um RAF, né, que foi muito usado na década de 80, muito rapidamente, né, para vocês entenderem do que estamos falando e como isso funcionava, e vou, dentro disso, dar umas passagens, né, do formato de como a coisa acontece. Mas é isso, o segredo do papel em branco foi descoberto.
Então, aí só pra gente encerrar, né, até dentro desse bate-papo, rapidamente aí você viu que eu fiz um esboço, né, esse esboço era cotidiano, é cotidiano, na minha vida isso é cotidiano, né, mas assim, isso na década de 80 até 90, 90 e pouco, antes que começou de entrar a computação gráfica, era muito comum e era um exercício diário, né, chegar e montar tais esboços, né, para realmente apresentar, muitas vezes para o diretor de criação ou para o próprio cliente, né, alguns caminhos que estavam sendo adotados. Então, diferente do que é hoje, que você tem toda uma linha de computação, né, no design gráfico aí, você busca soluções e, claro, de forma mais eficaz, mais bonita, mais rápida, às vezes até, né, mas hoje a dificuldade maior que se tem é, por exemplo, se perceba que aí no esboço que eu mostrei, tinha um rabisco bem rápido do rosto de uma criança. Isso já determinava se a criança vai ser loira, vai ser negra, vai ser mulato, enfim, o que a gente quer. Então a gente conseguia, antes de se produzir tudo, buscar adequações para a ideia, né? Então a gente desmistificava um pouco dessa brincadeira aí do segredo do papel em branco, né? Porque aí o cliente falava, pô, mas moreno, será que é legal? Pô, mas e se colocar um branquinho? Ah, e se colocar um moreno e um branquinho? Ah, não vai rolar. Então tinha um brainstorm, tinha uma situação que antecedia. Por quê? Porque tecnicamente falando era mais complexo, né? A partir do momento que você definia o critério, o visual, você passava a decidir o formato técnico. Isso vai ter um cromo, isso vai ter uma ilustração, isso vai virar personagem, isso vai virar ícone para TV, enfim, tinha todo uma discussão para quando se formatasse a ideia, você tinha uma concepção do todo, né? E a concepção do todo já ia no plano de campanha até o final, diferente de hoje, né, com essa sensibilidade da internet, ah não, pô, muda para isso, muda para aquilo, então hoje a gente tem campanhas que são muito rápidas, né, então ela entra no ar, daqui 2 semanas ela saiu, aí não é aquilo, então fica aquela coisa da tentativas, acertos e erros, né, e eu vivi uma época que eu agradeço, né, muito, que era a época que tinha-se o glamour, né? Tinha-se aquela coisa da discussão, o cliente era cliente, mas ele entendia o que ele precisava, ele sabia o que ele queria, né? Então hoje, quando falamos do processo criativo da rabiscaria, eu tento passar exatamente essa vivência. Devo confessar que muitas vezes é difícil, muitas vezes é quase incompreensível para quem está do outro lado numa gestão de marketing. Mas, ainda assim, eu prefiro acreditar que vai dar certo e que é por aí e que vamos em frente com o nosso princípio, né, que é o DNA